Olá, minha gente, tudo bem? Então, vamos dar início agora à nossa aula de radiobiologia celular e molecular, certo? Então, gente, para dar início à nossa disciplina, na verdade, aula de hoje, né, que será por vídeo, eu vou falar primeiro sobre a organização dos seres vivos, para que vocês vejam que todos os seres vivos eles têm componentes, né? Esses componentes basais se iniciam a partir dos átomos, né? Então, átomo de carbono, de oxigênio, de nitrogênio, hidrogênio, entre vários outros, existentes nas nossas moléculas, que a partir delas se formam substâncias, estruturas celulares, como as organelas, citoplasma, que estão inseridos no citoplasma, mais precisamente o núcleo também, com grande importância celular, né? E aí vem os tecidos, sabemos que tem vários tecidos diferentes no nosso corpo, cada um realizando uma função diferente, né? Como também os órgãos, medula óssea, sistema nervoso. Então, na radiobiologia, eles são bem distintos quanto à radiosensibilidade, né? E a partir disso tudo, toda essa cadeia se forma um indivíduo, né? Então, aqui nós temos uma célula animal que tem justamente o que falamos agora há pouco, lembrando que a célula animal ela tem uma membrana nuclear que separa o núcleo, né, do citoplasma, ou seja, separa o DNA. O DNA, que é o material genético, ele está guardadinho lá, tá? E este é o grande fator de interação com radiação, né, o DNA. Viu, gente? E falando em citoplasma, são imersos muitas organelas, chamando a atenção para as mitocôndrias, que ela é responsável pela respiração celular. Inclusive, ela tem seu DNA próprio, tá? Então, chamando a atenção aí. E um dos assuntos da nossa disciplina é a cinética da sobrevivência celular. É o seguinte, foi feito um estudo in vitro no ano de 1950 para observar como as bactérias elas interagiam com a radiação, obtendo resultados através de semeios em placas de Petri, onde tem um meio de cultura propício para o seu crescimento, né? Então, aqui temos uma placa de Petri cheia de colônias. Essas colônias aí são bactérias, né? Muitas bactérias, a gente não pode cheirar isso aí, nem tocar e colocar na boca, porque tem muita mesmo bactéria, né? E mais bactérias nessa placa da esquerda, como também nessa aqui, com uma concentração menor. Então, o resultado disso foi o quê? Foi aplicar radiação nessa placa de Petri, para observar o grau de crescimento celular, né? Como a gente sabe que bactéria é um tipo de célula, né? No entanto, procarionte, ou seja, ela é uma célula que não possui organelas membranosas nem núcleo, né? O seu DNA fica solto. O crescimento bacteriano, ele diminuiu drasticamente, certo? Diminuiu drasticamente e, em muitos casos, dependendo do teor da radiação, essa história não acontece, né? Não há o crescimento bacteriano. É por isso que a radiação ela é utilizada há algum tempo no meio industrial, como, por exemplo, na esterilização de instrumentos médicos, certo? Por exemplo, agulhas, bisturis, enfim, toda essa parte médica cirúrgica é inserida a radiação do tipo gama, tá? Lembrando que é do tipo gama que é realizada toda a esterilização desses instrumentos aí, algodão, bisturi, enfim, vários utensílios. Também é utilizada a radiação ionizante para controlar a contaminação de esgotos, tá? Onde é muito falado também sobre irradiação é a irradiação de alimentos,
onde servem para evitar a proliferação de micro-organismos, assim o alimento durando mais tempo. Tá? Também é inserida radiação ionizante em alimentações em alimentações do também é utilizado radiações em alimentações, como eu estava dizendo, de astronautas, onde utiliza essa alimentação totalmente irradiada, evitando com que haja proliferação de micro-organismos, né? Então, um pouco o fator negativo é a mudança da cor, do sabor e pouco mais ainda de vitaminas. Então, esse símbolo aqui é chamado de radura. Então, quando tem um alimento impregnado com esse símbolo, é porque existe esse alimento foi irradiado. Tá? Então, aqui estamos mostrando para vocês a batata irradiada, batata não irradiada, né? Ó, algum tempo acontece o apodrecimento, mais germinação. Nessa batata irradiada aqui, após meses de armazenamento, ela não apodrece nem brota, né? Da mesma forma acontece com a cebola. A cebola irradiada, não sendo contaminada assim, durando muito mais tempo, certo? Então aqui a gente mostra o cariótipo normal de uma pessoa do sexo feminino, né? Onde o que é ligado ao sexo é o cromossomo, par de cromossomo X, né? Então quando não tem o Y é porque é feminino, né? Então pode haver interação com os cromossomos em relação à radiação e isso se tornar defeituoso, né? Aqui é o cromossomo, né? O cariótipo masculino, na verdade, evidenciando os 23 pares de cromossomos. A diferença aqui do feminino para o masculino é que o cromossomo X aqui, ó, só tem um, e o Y tem aqui, ó, meio cromossomo. É por isso que falam que as mulheres é mais do que os homens. E aqui tem 2 e aqui tem só um meio. E com isso, gente, com a radiação, né, usada de forma errada, por exemplo, ou caso a população esteja envolvida em um acidente, por exemplo, um acidente nuclear, onde bombas atômicas podem acometer a região genética de um ser humano, provocando, por exemplo, a translocação, né? Aqui, ó, translocação, a retirada de um cromossomo e colocado no outro onde não era o que é para estar. Então, com isso, pode gerar síndromes genéticas, também pode haver a formação de câncer também, né? Então, aqui é um paciente recém-nascido, com presença de uma formação em seu rosto, né, provocada por irradiação, tá? Vamos mostrar nesse momento aqui para vocês a molécula mais importante do corpo e a radiação nela, né? Então, o RNA, ele controla o crescimento, o desenvolvimento da célula e dos seres humanos, né? Porque ele é meio que o cérebro do corpo. Então, o DNA é bem sensível à radiação, gente. Aqui nós temos o corpo humano, né, formado por sistemas que são formados por células, né? Todo o nosso corpo é formado por células, seja ela de qualquer tipo, e dentro dessa célula tem um cromossomo que está dentro do núcleo, e sendo mais quimicamente evidenciado, é mostrado o DNA em dupla hélice. Então, pode haver
vários tipos de danos, né? Danos molecular, que é na molécula, né? Por exemplo, dano em macromoléculas, né? Por exemplo, uma proteína é uma macromolécula, uma enzima, que é uma proteína, é uma macromolécula, o RNA, que está dentro do núcleo, e o DNA também são macromoléculas, e isso tudo pode interferir no processo de desenvolvimento metabólico, né? Então, quando o dano é subcelular, gente, pode ocorrer dano na membrana celular, na membrana nuclear, nos cromossomos, em mitocôndrias e também em lisossomos, ou seja, quando acontece o dano, na maioria das vezes, nas organelas, certo? Então, quando o dano é celular, gente, é quando ocorre um dano maior que possivelmente pode ocorrer uma morte celular. Geralmente essa morte celular é por apoptose, porque a célula não está funcionando mais de forma correta, né? Pode haver a inibição da divisão celular. A gente sabe que o nosso corpo ele se desenvolve com a divisão celular, né? Geralmente a mitose, como também a meiose, e pode ser que haja a formação de um desenvolvimento para um estágio maligno, certo? Então, quando há a irradiação para tecido, órgão, aí sim é uma radiação com uma intensidade mais elevada, podendo levar à falência ou dano mais severos a, por exemplo, a medula óssea, ao sistema gastrointestinal, ao sistema nervoso, né? Podendo levar à morte a um indivíduo ou também indução do câncer, tanto próximo à irradiação quanto posteriormente, né? Então, quando a radiação ela atinge o organismo por inteiro, né? Então, é quando atinge vários tecidos, órgãos, podendo diminuir o tempo de vida do indivíduo e até mesmo causar morte em poucos dias, poucos meses, vai depender do teor radioativo, né? Então, quando isso ocorre em população, aí sim, gente, que a irradiação é maior, né? Então, por exemplo, aquela bomba de Hiroshima e Nagasaki é um tipo de desastre atômico que atinge uma população, né? Então, por exemplo, teores de radiações atingem uma cidade inteira, então várias pessoas absorvem aquilo, né? Por várias vias, e assim pode afetar o seu DNA, levando a defeitos, a mutações genéticas para suas populações posteriores, né? É o que a gente chama de mutações cromossômicas, como por exemplo o que está mostrado aqui na figura abaixo, a B, C e D, né? Então, isso é um dano chamado de citogenético, né? Pode ser detectado e a agressão provocada pela radiação do DNA for suficiente. Então, isso é quando a radiação é suficientemente forte para que haja um dano, no caso aí, na molécula mais importante do corpo, que é o DNA. Então, aqui nós temos um cromossomo sem defeito, aqui já temos o cromossomo com seu braço, os dois braços cortados, né? Então, houve uma fissão aí de braços. Aqui houve a formação de dois centríolos, ó, dois centríolos. E aqui, gente, os braços as cromátides, né, que é chamadas, elas se juntaram, né? Então, sendo diferentemente da figura A, aqui, ó, do cromossomo A, que é o normal. Então, tudo isso aí há uma função não desejada, podendo levar à morte, podendo levar a danos, podendo levar a não danos, porque possa ser que haja apoptose, né? Então, tem várias características que podem acometer isso aí, né? Então, pode haver uma atividade metabólica normal, por exemplo, uma proliferação rápida das células é a principal causa de neoplasia, né? Nesse caso aqui, ó, esse paciente não tem neoplasia, mas teve uma multiplicação desordenada dos tecidos que produzem os dedos. Então, ele formou vários dedos, né? Então, quando se tem essa proliferação rápida, desordenada, como principal causa de neoplasia, nota-se aqui, ó, ao ter uma célula normal e essa célula ser mutada, né? Acontece a
sucessivas divisões celulares, fazendo com que o erro se prolongue, né? Então, quando esse erro se prolonga, há a promoção do câncer, né? Então, o câncer já está aqui nessa imagem inferior, e aí ele só tende a aumentar, porque há sucessivas mitoses descontroladas, né? Então, é isso que acontece na formação do câncer. Inclusive, já mostramos essa imagem em outra aula, sabendo que há diferenças morfológicas entre benigno e maligno. Lembrando que existe um efeito do oxigênio, onde a destruição de um câncer em, por exemplo, um tratamento, ele é da região externa para interna, né? Porque a sua região externa está levando uma concentração maior de oxigênio, sendo assim, com mais oxigênio, mais metabolismo, morte mais rápida pela radiação, no caso, em tratamento por radioterapia, né? Então, se a radiação acometer as células germinativas, né, que são ovários, no caso, óvulos e espermatozoides, pode haver também uma alteração, gente. Aí sim é que a gente chama de alteração genética, né? E aí já o bebê pode nascer com uma síndrome genética, pode nascer normal e posteriormente pode desenvolver algum tipo de doença, certo? Então aqui é mostrado o cromossomo, né? O cromossomo é dividido em cromatina, em dupla hélice, né? Então é a partir disso que pode ser, a partir do DNA existe a interação da radiação, né? Então, gente, existem dois efeitos relacionados ao DNA. Isso é bem importante. Existe o efeito direto, ou seja, quando a radiação ela atinge diretamente o DNA, causando uma quebra, causando uma disfunção desse DNA, certo? Então, existem vários eventos que possam acontecer após a irradiação do DNA. Pode quebrar uma fitinha de DNA, pode quebrar duas fitinhas de DNA. Isso também pode ser corrigido ou não, pode ser corrigido de forma errada também. Certo? Então, aqui nesse caso, ó, houve o corte das fitas de DNA, né? E aí, olha o que houve aqui nessa letra C, né? Houve uma ligação meio que cruzada. Então, como foi ligado erroneamente, né? Ou seja, está acontecendo aí uma mutação genética, onde vai haver uma não função correta nesse caso do DNA, podendo provocar o que já foi falado, morte celular, apoptose, para evitar que haja formação de câncer ou formação de neoplasia por mutação, né? Aqui nessa imagem, a gente observa a radiação, ela digerindo, ela quebrando as pontes de hidrogênio, né? Então, quando quebra as pontes de hidrogênio, que são os degrauzinhos da fita do DNA, né? O DNA, ele é assim, né? Enroladinho, ele tende a se abrir, né? Como tirasse os degraus de uma escada, a escada se abre. Então, pode acontecer isso. Aqui é uma mutação do tipo pontual, ou seja, a gente retira aqui, ó, cometeu uma aplicação da radiação aqui, ó, um fóton de radiação, fez com que a dupla hélice ela arrancasse uma base nitrogenada, né? Então, como essa base nitrogenada ela ficou errada, essa base nitrogenada se uniu a outra, né? Então, se, galera, uma união de base nitrogenada une-se a outra que não era dela, é o que a gente chama de código incorreto, porque temos no nosso corpo um código genético correto, né? Então, cada um tem o seu. Se esse código for formado errado, de forma errada, aí sim pode haver a promoção de
doenças, né? Então, aqui ainda mostra essa questão aí de efeito direto, né? E aqui, gente, o efeito indireto da radiação, que é o que mais acontece nos seres. Por quê? O efeito direto, antes da radiação chegar à fita de DNA, ela atinge a água, né? Então, sabemos que a célula ela tem uma porção muito grande de água, né? Cerca de 80% em algum tipo de célula, por exemplo, sanguínea, né? Essa porção de água muito grande e a radiação ela interage com a molécula de água. Então, quando ocorre isso, ela quebra a molécula de água em substâncias menores, né, em átomos, consequentemente íons, formando radicais livres. Então, através desses componentes no estado reativo, né, eles interagem sim com a molécula de DNA, deixando, nesse caso, a molécula quebrada, por exemplo, certo? Então, lembra, quando há formação de efeito indireto da radiação, essa interação com o DNA ele é feito pela radiólise, né? Que é a quebra da molécula de água, formando assim radicais livres, né? Podendo ocorrer vários danos às células, né? Formação também de íons, formação de íons radicais livres, como foi dito. Pode haver a recombinação, não causando dano. No entanto, gente, é necessário a gente entender que os radicais livres são altamente energéticos, né? E promove a ruptura das ligações químicas, causando lesão, né? Então, está aqui, ó, o efeito direto, onde a radiação chega diretamente na fita do DNA, e o efeito indireto, ó, que ele interage com a água. Então, se eu perguntar qual dos dois acontece mais, com certeza é o indireto, pelo fato de a água ser o fator predisposto aí para que ocorra esse efeito, né? Então, sabemos que tem muita água. Gente, vou resumir aqui esse quadro, né? Então, esse aqui é o ciclo celular. Gente. O ciclo celular, ele dura, em média, 24 horas, vai depender da célula, né? E ele é dividido em interfase, pelas fases G1, S e G2, né? E a fase de mitose, onde realmente, de fato, está acontecendo a divisão celular, certo? Então, a fase de mitose, gente, ela é a mais sensível no ciclo celular, certo? Porque é quando a célula realmente está se dividindo. A fase G1 também porque no final dela que está acontecendo a duplicação do DNA, né? Então, se está duplicando é porque pode haver alteração, né? Quando há essa alteração, essa duplicação, pode haver alteração. E aí causa dano também. Então, os principais efeitos resultantes da radiação ao DNA é a morte da célula, é a formação de câncer e também é o dano genético, né? Então, nessa imagem aqui é a formação, uma imagem de biópsia, evidenciando núcleos bem reativos, gente, ó, uma cariomegalia, que é chamado, ó, essas partes mais azuis aí grandes, são núcleos gigantes fora do normal. Então, se vocês observarem aqui, ó, temos um núcleozinho praticamente normal, outro aqui praticamente normal, mas vemos outros núcleos bem aberrantes, né? Lembrando que a produção aí de câncer, né? Nesse caso aí é um câncer de língua, né? Geralmente acontece em pacientes fumantes, e aí danos genéticos, né? Pode acometer também. Então, em resumo, os átomos do nosso corpo estão unidos, formando moléculas. Algumas pequenas, como a molécula da água, e outras muito grandes, como o DNA, né, que é uma molécula bastante complexa. Esses átomos estão unidos por forças elétricas. Quando uma partícula ionizante arranca um elétron de um dos átomos, né, que a gente sabe que a base de tudo é o átomo, do nosso corpo, pode causar uma desestabilização, o que resulta
na quebra da molécula, certo? Gente, pode existir sobre efeitos, certo? Efeitos em relação à radiação, né? Efeito quando há interação da radiação. Existem efeitos somáticos e efeitos genéticos. Os efeitos somáticos são todos os efeitos que ocorrem através das células somáticas. O que são as células somáticas? São todas as células do corpo, com exceção das células germinativas, que são as células de reprodução, certo? Então, quando acontece, pode acontecer, na verdade, efeitos imediatos. Isso eles ocorrem nos primeiros 2 meses após a irradiação. E os efeitos tardios, quando eles ocorrem após 2 meses. Então, lembra, efeitos imediatos é quando ocorre de forma mais rápida, né? E podendo ocorrer 1 semana, 2, 3, 4, 5, 6, né? E os tardios, posteriormente, aproximadamente 4 semanas de irradiação do tecido, né? Em relação à síndrome aguda da radiação, no efeito imediato, gente, isso é o seguinte: a síndrome aguda da radiação, isso acontece quando a dose é grande, ela é absorvida pelo corpo, certo? E essa síndrome é como se o paciente tivesse com uma virose, certo? Porque o paciente tem febre, diarreia, pressão alta, cefaleia. Então, gente, acontece essa síndrome aí, quando o paciente ele absorve um alto teor de radiação, né? Então, quanto mais alto o leque, né? Quanto mais alta a interação com a radiação, ocorre sim os seus efeitos, né? Principalmente acomete no trato gastrointestinal, né? Onde ocorrem vômitos, diarreia e, dependendo da dose de radiação, pode levar ao óbito, né? Então, vômito, diarreia, febre, cefaleia, questão de problemas gastrointestinais também, certo? Então, nesse quadro, é mostrado a vocês aí alguns efeitos imediatos decorrentes da radiação, né? Então, a síndrome aguda da radiação é um quadro cuja gravidade varia de acordo com a dose absorvida, é claro, né? Então, a quantidade de tecido irradiado. Então, aqui tem vários teores de doses absorvidas, tá? Estão aqui, né? Então, vejam bem que a gente falou para vocês já que o sistema nervoso é um sistema que tem uma radiosensibilidade baixa, né? Então, quando a radiação é muito alta, nesse caso que vai haver problema nervoso, né? Então, aqui, ó, de acordo com o teor de radiação e em relação aos tecidos que vimos, né? Ó, por exemplo, aqui, ó, a alteração do tecido hematopoético. É o tecido que produz o sangue, né? Então, entre 4 e 6 Gray, né? A função medular, né? Que é onde produz as células de sangue, é gravemente atingida, certo? A DL50 entre 4 e 5, 4,4 e 5 Gray, né? Então, isso aí ocorre a morte de 50% do indivíduo irradiado, né? Então, se irradiou 100 pessoas e causou a DL50, quando 50 pessoas morreram. Danos gastrointestinal de 6 a 7 Gray, aí acontece diarreia, vômito, hemorragia, morte entre 5 e 6 dias. Pulmonar, né? O sistema pulmonar, né? Respiratório, ele é bem radioresistente à radiação, né? Então acontece insuficiência respiratória e pode haver a morte também. Então aqui, em relação ainda aos efeitos imediatos, gente, indivíduos que receberam dose na ordem de 10.000 rads, né? Rads, dose de radiação absorvida, né? Que é semelhante a 100 Gray, né? Ou seja, aqui, ó, acima de 100 Gray.
morreram em algumas horas ou no máximo 2 dias a população. Né? Esses pacientes, após a irradiação, passam a apresentar desorientação temporal, espacial, perde a coordenação motora, tem convulsão. Né? Então, o quadro sempre evolui para piora, podendo ocorrer a morte. Certo? Então, por exemplo, um raio-x do tórax, uma radiografia, ela possui em torno de 5 rads, né? Uma dose de radiação absorvida em 5, numa escala de 5, ou seja, 0,05 Gray. É bem baixo, né? A radiação de uma radiografia. Gente, isso aqui é a dose letal 50, né? Corresponde àquela dose que a gente falou, a morte de 50% da população, no caso aqui em 30 dias, né? Então aqui está, por exemplo, o homem entre 225 a 450 rads, ele pode acometer a morte nesse parâmetro aqui. Olha só a tartaruga, 1500 rads, né? Tartaruga é um bicho que a gente lembra de cabeça, né? Então o tecido dele é muito resistente à radiação, tá? Como também o rato. Entre os efeitos tardios da radiação deve-se ressaltar a carcinogênese, né? Que é a formação de câncer, o envelhecimento precoce também, catarata, né? A gente lembra lá da interação da radiação, a imunossupressão, né? Queda da imunidade e também a malformação, ou seja, síndrome genética, né? Então aqui, ó, fatores que influenciam o efeito da radiação. Vemos radiação ionizante, qualquer tipo de célula do organismo, células, radiosensibilidade é diferente, né? Fatores físicos que estão interagindo aí, a dose, né? A taxa da dose, o fracionamento da dose, lembram lá da autofracionamento, né? Então, quanto mais fracionar a dose, menos dano, né, às células. Exposição aguda ou crônica, né? Tipo de radiação, alfa, beta, gama, X e o teor com que ela é acometida. Fatores químicos, presença ou não de antioxidante, efeito do oxigênio. Lembra, quando há o efeito do oxigênio, há um metabolismo maior da célula, fazendo com que ela seja mais atingida, aí, né? mais modificada. Teor hídrico, né? Quanto mais águas, mais efeito indireto. Fatores biológicos, né? O estado proliferativo, né? Aquela lei de pergunta de tribunal que a gente falou, quanto mais envolvente essa célula, mais radiosensível é. Fase do ciclo celular, né? Lembrando que na fase mitose é quando há um teor mais elevado e ao final da fase G1 também. Estado fisiológico, metabólico, aí vem aquela questão da idade, né? Criança, né? Bebê, recém-nascido, idoso, isso aí sobe um pouquinho. Constituição genética da célula, né? Aqui, ó, lesão do núcleo e no citoplasma. Vamos lá. Citoplasma. Aqui temos membranas, carboidratos, proteínas, lipídios, tudo tem membrana, né? Então, há a formação de peróxido de lipídios. Aí vem alteração das propriedades das membranas. Isso tudo aqui, ó, entrou em interação com radicais livres. Né? Por quê? Porque tem água, né? A gente está falando de citoplasma, não tem membranas, tudo tem água. Aí pode ocorrer alteração no potencial, mudança da permeabilidade da membrana, né? Inativação de substância, receptores ligados à membrana, perdendo sua integridade membranar, aumento da suscetibilidade da membrana ao ataque enzimático. A gente sabe que quando há um ataque à enzima, gente, pode ocorrer a autodestruição. Também escoamento de cálcio, decréscimo da fluidez. Então, com tudo isso aqui, com a interação da radiação, em resumo, com a interação da radiação nas membranas, pode ocorrer a quebra da membrana, causando a lise, né? Que é a quebra da célula, no caso, na realidade, da membrana plasmática.
Pronto, aqui nós vamos ficar nesse slidezinho aqui para posteriormente iniciarmos a parte dele, né? É quando a gente fala em efeitos, já falamos em efeitos indiretos, diretos, célula somática germinativa, né? Quando acontece na célula germinativa, pode acometer doenças hereditárias, tá? Quando ocorre em célula somática, que quando é? Quando em todas as células, com exceção das células germinativas, né? Então, diminuição da longevidade, envelhecimento precoce e indução do câncer. E aqui, catarata, malformação, síndrome da radiação. Então, tem dois tipos de efeitos aí que nós vamos debater na próxima aula, que é o efeito determinístico e o efeito estocástico relacionado à radiação.